Você acabou de dar play num vídeo do canal Pipoca Nanquim que é histórico. Estamos anunciando a chegada de Sargento Kirk, mais de 70 anos depois da publicação original da Argentina, de dois mestres, Osterheld e Pratt. Sensacional. Os dois juntos, fazendo um faroeste que era inédito no Brasil e que é sensacional. Até arrepia. É um dos 1001 livros para ler antes de morrer. Aqui, olha né? só. Segundo esse calhamaço que o Danielzinho tem nas mãos. E é Pipoca Nanquim! Galera, histórico, gente. Histórico, maravilhoso. Histórico. Depois do trabalho que nós fizemos com o Eternauta, nós fomos conversar com o licenciante, que é o mesmo, sobre, olha, Sargento Kirk agora, né, gente? Nós já lançamos o Hector Osterheld com a sua principal obra, que é o Eternauta. Vamos para aquela que para muitos é a sua segunda principal obra. Uhum. Mas aí começa a entrar no terreno, tipo, é essa ou é Ernie Pike? Que também é ele e Hugo Pratt, porque né? a gente tá falando de mestres absolutos. Sim. Mesmo, né? Fica até difícil de elencar. Mas Eternauta foi um sucesso arrebatador e os licenciantes, herdeiros do Osterheld, adoraram as nossas edições aqui, são só elogios. O Martim, inclusive, neto do Osterheld, veio aqui, né? Esteve aqui. Veio aqui na sala. E tal, elogiou nosso trabalho. Uma tarde conversando com ele, que foi muito agradável, foi muito legal. Foi nessa tarde que a gente conversou bastante com o Sargento Kirk, que delineou essa publicação, porque a gente vai publicar mais de 900 páginas de quadrinhos de Osterheld e Hugo Pratt em 2 volumes. São 2 volumaços. A gente vai explicar para vocês como é que é essa coleção. Mas depois desse trabalho lindo com o Eternauta, depois desse trabalho maravilhoso que a gente fez com Blueberry, que é um faroeste incontornável do mundo dos quadrinhos, muito à frente do seu tempo, tinha que chegar o Sargento Kirk pela Pipoca Nanquim. Fazia muito sentido, um faroeste de Osterheld e Hugo Pratt. A primeira grande colaboração desses dois gênios absolutos. A gente tá falando do co-criador do Eternauta e o criador de Corto Maltese, que a gente ama de paixão. Teve até vídeo no canal Mestre da Nona Arte aqui falando do Hugo Pratt, porque ele é um gênio, assim, incontornável mesmo. Adoro o trabalho dele. Lembrando que o Hugo Pratt é personagem aí no nosso Giuseppe Bergman. Olha só que loucura, cara. Camilo Marara. Ainda nesse momento aí, tá sendo impresso, né, vai chegar pra vocês. Ele tá lá presente, cara. Que momento, né, Lê? Isso é sensacional. Ô, Denis, eu vou te falar uma coisa. Alguém me mandou uma mensagem no Instagram, sim, me deixou um pouco bolado no momento que eu li e tal. Falou assim, poxa, mas a editora de vocês é muito boa, eu sou muito fã e tal, mas ela é uma editora mais pop, né? Que publica umas coisas mais pop e tal. Tartaruga Ninja Máscara, acho que ele tá Aí eu parei por um momento. Não, pelo amor de Deus, no primeiro momento eu falei assim, tá bom, eu entendo isso. Aí eu comecei a ver que nós temos duas facetas de Pipoca Nanquim. Sim, a gente tem tartarugas, temos Máscara, tem Junji Ito, tem as HQs do Conan e tal, não sei o que lá. A gente é uma HQ pop, mas a gente também... Uma editora pop. A gente é uma editora pop, isso. Mas a gente também é editora dos clássicos. Sim. Só que você acabou de mostrar Blueberry. Olha a quantidade de clássicos que a gente trouxe aqui, completo no país, suprindo várias lacunas, a quantidade de HQs mais cabeçudas também, relatório de Brodeck, arte de Charlie Chan. Acabamos de lançar aí o desaparecimento do Joseph Mengele. A gente faz esse tipo de trabalho também. O Fóssil dos Sonhos, por exemplo, no caso dos mangás, sim, do Satoshi Kon. Eu acho que, sim, a gente tem essa coisa, mas dá uma satisfação enorme quando a gente traz HQs dessa envergadura. E, pô, 70 anos, você acabou de falar, né? 70 Ele nasceu anos em 1953, Sargento Kirk. de uma obra importantíssima, cara. Citada aí em 1001 quadrinhos que você tem que ler antes de morrer. É isso. E é o Pipoca Nanquim que tá trazendo pra cá. Então eu tô falando isso com a boca cheia, salivando e com orgulho nesse momento. Não, Ale, é um negócio sensacional. O Sargento Kirk, gente, olha, é de 1953, como o Bruno falou. Eles produziram aí durante quase uma década Sargento Kirk. Só vão parar no começo de 61. Era pensado como folhetim mesmo, publicado inclusive na Mister X, que era na Horizontal, uma revista na Horizontal. Revista Mister X, que é uma publicação clássica da Argentina, né? Sim, era lá da editora nasceu, Abril da Argentina. Editora Abril. Lá nasceu o primeiro personagem do Osterheld, que era o Bull Rocket, e depois o Sargento Kirk. Ambos personagens ambientados nos Estados Unidos, né? As suas histórias ambientadas nos Estados Unidos. O Hugo Pratt, ele vem pra Argentina a pedido do editor da Abril. Ele contrata alguns grandes quadrinistas, né, que ficou conhecido como Grupo de Veneza. Eles vêm para a Argentina e, para dar conta ali da produção, da vontade que o público tinha por quadrinhos, esse mesmo editor fala assim, Osterheld, você tem que começar a escrever quadrinho. O Osterheld nunca tinha lido quadrinho até o começo dos anos 50. Não era o lance dele, sabe? Aí ele começa a escrever quadrinho, rapidamente, em 52 ele faz essa amizade com o Hugo Pratt e eles começam a trabalhar
em algumas coisinhas pontuais. E o primeiro definitivo e assim, o mais duradouro dos personagens foi o Sargento Kirk. Eles começam a fazer em 52, mas começam a publicar em 53. Continuam fazendo por muito tempo. O Sargento Kirk tem uma importância fundamental para os dois. Na nossa edição tem uma entrevista linda, maravilhosa, com o Osterheld, que ele deu para um programa de rádio em 1976. Possivelmente a última entrevista que o Osterheld deu na vida dele, porque depois disso ele foi preso, sequestrado pela ditadura e dado como desaparecido. Foi morto pela ditadura argentina. A gente já contou essa história aqui. Ele, as filhas dele. Uma história muito trágica. Sobrou só a esposa, né? Os genros também. E os herdeiros nos mandaram essa entrevista, né? Falaram, olha, vocês podem publicar. Então ela está como extra do nosso primeiro volume. E ele fala dessa coisa de que no Blue Rocket ele estava aprendendo, ele sabia mais ou menos o que ele queria fazer, mas não tinha tanta certeza. No Sargento Kirk ele já sabia fazer quadrinho e fez o que ele queria, assim, sabe? E também é muitíssimo importante pro Hugo Pratt. O Hugo Pratt, depois que ele volta da Argentina, vai pra Itália e tal, ele vai pra Londres primeiro, depois ele volta pra Itália. Quando ele se fixa definitivamente na Itália, ele faz amizade com outro editor lá. E esse editor fala, olha, você não quer lançar uma revista aqui para lançar suas coisas e de outros amigos aí? Ele fala, sim, eu quero. Essa revista vai se chamar Sargento Kirk. O título que sai lá em 1967, o título que sai lá, comandado pelo Hugo Pratt para publicar as coisas dele, chama Sargento Kirk, que ele republicava essas histórias. Inicialmente, por isso que tem uma revista italiana com o nome desse personagem, né? Isso. Que é argentino. Inicialmente eles faziam, como eu disse, num formato horizontal. Quando ele vai relançar isso como revista em 67, ele remonta tudo, dá uma editada e tudo mais, e o Sargento Kirk continua, assim, ganhando o mundo. Nessa entrevista 76, o Osterheld fala, Sargento Kirk é meu personagem mais famoso, ele já foi traduzido para diversas línguas. Mal saber ele o fenômeno que viraria Eternauta depois de um tempo, né? Mas ele foi, durante muito tempo, o clássico definitivo de Osterheld e Hugo Pratt. Isso é muito interessante de... o Osterheld que acabou de estar pro Eisner, né? Pro Hall da Fama do Eisner. Olha a envergadura. A gente comentou isso no Clarim, mas caso você não tenha visto, olha que incrível, olha a envergadura desse autor, a importância dele ser reconhecida mundialmente. Na vida dele, então, o Sargento Kirk foi o personagem que ele viu mais fazer sucesso, né? Sim, o Osterheld. Infelizmente, ele é morto antes do Eternauta estourar mesmo, assim. Né? O Eternauta apesar de ser muito sucesso também na Argentina, mas eu digo estourar no mundo. Já estava prestes a se tornar um clássico. Na Argentina tinha acabado de sair uma edição compilada em livro mesmo, do Eternautas. Estava galgando esse posto, assim. Mas ele diz, com todas as letras, Sargento Kirk é meu personagem mais famoso, né? Foi traduzido para diversos idiomas e tal. E outra importância do título, né? Desse Sargento Kirk pro Hugo Pratt. Foi nas páginas dessa revista que ele pensou lá, que ele começou a publicar Corto Maltese. Na revista Sargento Kirk. Na revista Sargento Kirk. Então, nas páginas Sargento Kirk começa a publicação de uma balada do Mais Salgado, né? Em 67. Olha a importância disso. Esse personagem conhecidíssimo mundo afora, nasce nas páginas da revista Sargento Kirk. As pessoas compravam para ler Sargento Kirk e no processo conheceram o Corto Maltese. É muito interessante. Dali isso, nasceu né? um outro clássico. Dali nasceu outro clássico. Absoluto. E o Corto Maltese ele muda os quadrinhos italianos também, né? Assim como na mesma época o Crepax estava mudando muita coisa também, né? É fabuloso de ver esses dois encadernados nossos aí do Sargento Kirk, porque é isso, é quase uma década de produção de um gênio absoluto dos quadrinhos. Como a arte dele vai mudando, de 53 até quase os anos 60, assim. Acompanhar isso é tipo acompanhar o Moebius, né? Na verdade, o Giraud, evoluindo no Blueberry. Isso. Né? Porque nós vamos acompanhando em tempo real aqui, lendo as páginas. Caraca, olha como tá mudando. Olha como tá saindo de Giraud e se transformando no Moebius aqui na nossa vista, né? Exatamente. O Hugo Pratt é a mesma coisa. E tem uma coisa incrível também, né? Que esses caras, eles estavam muito à frente do tempo deles fazendo quadrinho. Então pode ser que você aí do outro lado pense assim, um quadrinho de 70 anos, deve ser datado, tal. Será que eu vou gostar? Será que... E talvez você esteja pensando no tipo de quadrinho norte-americano, que era feito no mesmo período, né? Aquele quadrinho bem datado mesmo, né, Danielzinho? O datado no sentido de aquele quadrinho que escreve a mesma coisa que está sendo ilustrada, né? Isso também, mas datado também em termos de narrativa, em termos de temática, né? Às vezes é uns quadrinhos mais inocentes e tudo. Às vezes pode ser até mais preconceituoso, porque essa questão de indígena e civilização branca é bem polêmica, né? No mundo dos quadrinhos, do cinema e da literatura. Mas o Iqualê tá querendo dizer que não é. Esse definitivamente não é. Não é. Se você lê o Blueberry, a gente falou a mesma coisa. Um quadrinho começou lá nos anos 60 e era um quadrinho visionário. E Sargento Kirk também é. O Eternauta já é surpreendente nesse sentido, porque é de 57 o Eternauta, né? Então, 4 anos de diferença.
E o cara que vai ler hoje, eu conversei com muita gente, inclusive quando a gente foi na CCXP e em outros eventos, mas ela falou, cara, não tem nada de datado aqui, cara. E é um negócio que, mano, se você compara a produção do Osterheld na Argentina com o que era publicado na mesma época nos Estados Unidos, o Osterheld é luz à frente, mano. Ainda mais com o Comics Code Authority, né? Puta, porra. Que tava bloqueando tudo. Bloqueava mesmo a galera. Ele já fazia quadrinhos muito maduros, quadrinhos para adulto, na década de 50. O Eternauta é uma distopia pós-apocalíptica que surgiu antes de qualquer distopia pós-apocalíptica famosa da cultura pop, mano. E só não é o pai de tudo isso porque por muito tempo ficou só na Argentina, mano. Pois é. Loucura. Tem um programa, vai ver depois, que é o nosso Mestre na Arte do Osterheld. Muito disso que o Daniel falou agora no começo, que eu tô falando agora, a gente fala lá também. No Oster, naquele lá, é só a parte 1. O Daniel estamos devendo a parte 2, que inclusive a gente estava guardando pro lançamento do segundo Eternauta. Na época não deu certo. Então agora a gente tem que fazer. Porque a gente gosta de fazer esses programas de maneira bem decente, né? Isso. Pautados, bem editados. A gente tem que se dedicar mesmo pra fazer. E na parte 1, toda a carreira do Osterheld na editora Abril é coberta naquele programa. Aí depois ele sai pra fazer a editora Fronteira dele, que é onde ele publica Eternauta. Então a gente vai até o fim da fase dele na Fronteira. Que aí no final ele fecha a Fronteira, né? Vai à falência. Ele volta a produzir pra, se não me engano, até pra Abril e pra outras editoras. E aí vai ficar pra parte 2 do programa. O interessante é que ele funda a Fronteira em 57. E ele leva o Sargento Kirk pra Fronteira. Os personagens vão junto, né? Aí começa a sair Acho que o Blue Rocket não vai, né, Daniel? O Rocket já tinha encerrado. Ele faz um acordo com a editora Abril, né? Ele fala, eu levo o Sargento Kirk e vocês ficam com o Blue Rocket e tal. Aí ele termina a fase dele do Blue Rocket lá, mas ele leva o Sargento Kirk, que era o personagem pra ele, assim. E aí ele começa a publicar algumas revistas antológicas, assim, maravilhosas da história da Argentina, né? Hora Zero, uma das principais, é onde começa a sair o Eternauta e tal. Aí o Sargento Kirk, ele publica na Hora Zero e na Fronteira Extra. É engraçado que em determinado momento ali da Hora Zero, saía Sargento Kirk, Ernie Pike e o Eternauta. Tudo junto. Imagina você crescer na Argentina ali em 57, se deparar com essas 3 obras-primas acontecendo ali, a olhos vistos. É um negócio impressionante, né, cara? E é isso, aí ele publica, depois o Sargento Kirk continua por mais um tempo, depois que o Hugo Pratt sai, alguns desenhistas assumem o personagem, desenham umas coisas, só que a nossa edição vai ser correspondente tudo que a dupla fez, tá? Osterheld e o Hugo Pratt, tá? Os outros desenhistas... Como se convencionou nas republicações do Sargento Kirk no mundo todo, de lá pra cá, né? Geralmente é isso. É o canônico mesmo. É o canônico, E é isso, gigante, é um volume impressionante de quadrinhos, mais de 900 páginas. E são sagas que sempre se fecham. São ciclos, né? São aventuras, são aventuras. Ernie Pike é assim também. Ernie Pike só sai o que ele fez pro Hugo Pratt, apesar de Ernie Pike ter tido outros desenhistas também. Ticonderoga, mesma coisa. Isso. Na época da Fronteira, já em 57, 58, essa parceria tá tão frutífera e tão afinada entre o Osterheld e o Hugo Pratt que eles começam a fazer vários personagens, mais coisas. Por muita coisa. O Ernie Pike acaba sendo um dos maiores sucessos também. A Figura publicou aqui um volume completo. Isso aí é absurdo também. Sensacional. Um dos melhores quadrinhos de guerra de todos os tempos. Fora de série. E Ticonderoga também, maravilhoso, que é uma série um pouquinho mais curta dos dois. Vem depois do Ernie Pike e Sargento Kirk, isso, né? E já tem um Hugo Pratt com um traço assim mais dele, mais singular dele, essas duas obras aqui. No Sargento Kirk, a gente vai ver, como eu disse, esse amadurecimento até chegar nisso e depois no Corto Maltese da década de 60. O Hugo Pratt admirava tanto o Osterheld, né? Ele declara que foi tipo um dos maiores gênios que ele conheceu da narrativa, e ele faz o Ernie Pike ser semelhante ao Osterheld. Sim. Né? O Ernie Pike é o Osterheld. É muito retratado, né? É muito louco, né? Desculpa, Lê, só pra puxar esse gancho. No nosso segundo volume do Sargento Kirk vai aparecer um personagem que é a cara do Osterheld também, só que é mais pontual. Aí quando ele vai fazer o Ernie Pike, ele fala, não, agora eu vou fazer o personagem definitivo e tal. Vai ser a imagem e semelhança do Osterheld, né? Não, o que eu queria dizer é que o Osterheld, ele, num tempo relativamente curto de carreira, né, que foi abreviado, infelizmente, ele foi muito prolífico, né? E ele tem, assim, 3 quadrinhos, que são 3 temáticas diferentes, e cada uma dentro delas é definidor, né? É um quadrinho de guerra definidor, um quadrinho de ficção científica definidor e um quadrinho de western definidor. Exatamente. Não é pra pouco não, viu, gente? Aí não é pouca coisa, não. O Guerra é o Ernie Pike, o Ficção, claro, é Eternauta, e agora o Faroeste, o Sargento Kirk, né? O Sargento Kirk. Aliás, posso puxar uma coisa? Claro. Você falou que tem um texto extra da entrevista, nós né, redigimos toda a entrevista que ele deu pro rádio, entrevista maravilhosa, a gente vai puxar umas aspas dela aqui, fica pro final do volume 1.
Mas pro começo do volume 1 tem o texto do Paulo Ramos. Professor Paulo Ramos. Puta merda, e o texto do Paulo Ramos é muito bom, é muito bom. Paulo Ramos é um dos caras que mais entende de quadrinho argentino de todos. De todos. Tanto é que ele tem um livro fundamental que chama Bienvenido. Bem-vindo. Que é pra desvendar os quadrinhos argentinos. Depois desse livro do Paulo Ramos, que começou a ter mais interesse pelos quadrinhos argentinos aqui no Brasil mesmo. Porque até então, o pessoal conhecia Mafalda, um pouquinho de Macanudo, umas coisinhas assim. Era Mafalda e Macanudo. E olha lá, né? Maitena, saiu uma coisinha assim. É verdade, Maitena. Aí depois do Bienvenido, que é esse livro que o Paulo Ramos... Ele procura tentar entender por que não é tão conhecido aqui a excelente produção argentina. Depois disso começou a pegar, né? Nos últimos anos a gente tem boas publicações aí, né? Boas publicações. E eu não sei se você já leu esse livro, Bienvenido. No programa que eu e o Daniel fizemos, do Mesonaut, que você não tá também, cara, nesse livro tem um trecho lá, que é quando ele tá preso pela ditadura, o Osterheld, e ele relata, né? Tem um relato de como foi o último dia do Osterheld preso, mano. E ele tá preso com um outro cara, que se não me engano era um psiquiatra, coisa do tipo. E eles são levados para a mesma sala, colocados de costas um pro outro, e eles estão com capuz. Em determinado momento é permitido que eles tirem o capuz e comam, e se desamarrem e tal. E aí tem no livro isso relatado, porque esse psiquiatra depois relatou como ficou vivo e falou como foi os últimos dias do Osterheld. Quando ele olha pro Osterheld, mano, eu tô arrepiando, velho. Ele reconhece, ele fala, você é o Ernie Pike. Olha! Esse cara fala isso, você é o Ernie Pike. E aí o Osterheld fala, né, eu sou o criador. Que o Hugo Pratt, como nós falamos, desenhou ele igual. Cara, que loucura. Isso daí, nós prometemos na época uma trilogia, né, Daniel? Sim, porque o segundo vídeo vai ser sobre o fim da carreira dele, e o terceiro sobre esse período da morte dele, que, mano do céu, é chocante demais e a gente tem que falar. O Sargento Kirk, ele tem uma coisa muitíssimo interessante, que era a pesquisa que os dois autores fizeram para conceber essas aventuras. Era um negócio muito minucioso. O Osterheld era um ávido leitor, inteligentíssimo, um grande intelectual. O Hugo Pratt também, na hora de desenhar qualquer coisa, sempre buscava referência e tal. Então eles decidem fazer esse faroeste a pedido do editor que se passasse nos Estados Unidos, né? Eles até pensaram em fazer nos Pampas argentinos, alguma coisa assim. Foi o editor Abril que encomendou, falou, eu quero tanto o Bull Rocket, que era um aviador norte-americano, quanto esse, que era um faroeste norte-americano. Então eles iam escrever sobre o lugar que eles não viviam, né? E eles fizeram muitas pesquisas sobre as tribos indígenas, sobre as localizações, os mapas, etc, etc. E trouxeram muita verdade para esse quadrinho. Inclusive, é um quadrinho à frente do tempo, porque em 53 eles estavam discutindo coisas muito pertinentes até hoje, tipo demarcação de terra indígena, imigração, genocídio indígena, preconceito, né? É um negócio muito, muito visionário. Porque os dois eram muito antenados, assim, despido de qualquer preconceito. Se você parar para pensar, o cinema norte-americano, o cinema hollywoodiano, durante décadas fomentou muito isso, né? Incutiu na cultura popular a coisa de que o índio era vilão e o branco, a cavalaria, era o herói. O filme de Bang Bang era isso. Isso só vai mudar lá nos anos 70, com filmes tipo Pequeno Grande Homem, Um Homem Chamado Cavalo. Isso é só nos anos 70 que começa, não é tão simples assim, né? E eu acho que a mudança também, tipo assim, eu acho que é muito pertinente dizer que o Osterheld vindo de um país de terceiro mundo, um país que foi colonizado, um país que foi ocupado e tal, ele necessariamente vai ter um tipo de visão que não se tem lá, né? Da mesma forma como aquele período do Velho Oeste que é retratado no cinema italiano, spaghetti, né? O Western Spaghetti, é uma visão completamente diferente, suja, mais visceral. Só que também já é anos 70, né? É anos 60, né? Mas anos 60. É bem depois disso, mas o que eu tô falando é que são visões bem díspares dessa visão norte-americana que você coloca. Porque às vezes é necessário um elemento de fora, que venha de fora, para enxergar. Né? E eles tinham isso, cara, lá nos anos 50. E isso torna o quadrinho ainda mais precioso, interessante, né, desse ponto de vista. Em 53, eu consigo ver com essa mentalidade humanista. Eu consigo ver a turma falando assim, mas tudo isso que vocês estão falando, vocês falaram a mesma coisa no do Blueberry. Sim, Blueberry é a mesma coisa, só que Blueberry... 10 anos depois. 10 anos 63. É 63, só que nós estamos falando de 1953, cara. É muito antes, velho. Aqui no 1001 Quadrinhos para Ler Antes de Morrer, na página 175... Como é o nome do autor mesmo desse livro? Que ele é um pesquisador... É o Paul Gravett, né? Ele é organizador e ele é ovacionado, são vários convidados que cuidam das resenhas, né, propriamente. Mas a seleção é dele, né? Sim. Eu traduzi um trecho que fala o seguinte, ó.
A série foi magistralmente desenhada por Hugo Pratt e incrivelmente bem pesquisada por ambos os autores. O humanismo de Osterheld o leva a criar uma história em quadrinhos repleta de anti-heróis. Por trás de tudo, porém, há uma mensagem antirracista. O Sargento Kirk resume isso. Não existem brancos ou índios, existem apenas homens. Apenas homens. Né? Essa é a tônica do Sargento Kirk. E é muito legal, porque o Sargento Kirk, qual que é o lance dele, né? É hora de uma sinopse breve, eu né? preciso falar da sinopse, né? Ele lutou na Guerra de Secessão, ele estava lutando nas guerras indígenas lá, e era isso, um cara do exército mesmo. Ficou muito tempo no exército, a ponto de virar um sargento, era respeitado e tudo mais. Só que ele começa a ficar meio encucado de que as ações dos governantes, do exército mesmo, são muito equivocadas. Eles estão promovendo genocídios, massacres. Genocídio, total. E ele acaba participando de um massacre que mexe muito com a cabeça dele e fala, meu Deus, eu ordenei o assassinato de crianças, de velhos, de mulheres, que não tinha nada a ver, de civis mesmo, né? Só porque eles têm a pele diferente, ele começa a ficar muito, muito, muito encucado com isso. E aí, ele fica, nesse começo, dividido entre a obrigação dele como militar, o senso de honra dele com os homens e tudo mais, com a galera dele ali, e o que ele tem de justiça pra ele, os ideais de justiça a moral dele. Qual que né? a moral dele. É legal que tem um narrador, né, que nessa ocasião até é escrito assim, que ele retorna pro forte, o forte era o mesmo há Desde anos, sempre, desde que ele chegou sempre. como um cadete imberbe, né, ele fala lá. Isso, desde que ele pisou lá como um cadete imberbe, o forte não mudou nada. Forte Gibson. Mas dessa vez, quando ele retorna, algo Ele tá vendo havia as coisas mudado. diferentes. Nele, né? Não no forte, mas nele. Ele passa a ver o forte de uma forma completamente diferente. E aí ele deserta Deserta. e vai pro lado dos indígenas. Ele faz amizade com um jovem, o Marra, que é um dos coadjuvantes maravilhosos. Aí a partir daí ele vai ter um elenco de coadjuvantes muito interessante, assim. O Marra é o primeiro deles, é um índio, Chatuga, garoto assim, eles viram irmão de sangue por conta das circunstâncias. E ele vai morar na tribo do Marra, conhece todo mundo e tudo mais lá, e começa a viver, entender como é que é a vida dos indígenas. Só que ao mesmo tempo, os indígenas estão brigando uns com os outros, tem várias tribos lá, tem porradaria entre indígenas com os brancos, não sei o quê, e por conta dessa moral dele, desse senso de justiça dele, às vezes ele tem que brigar com outros indígenas. Ele não se torna um aliado incondicional dos indígenas também. Porque não existe resposta fácil, exatamente. né? Osterheld sabe disso, ele né? também vai encontrar oposição dentro daqueles que ele agora acha que pode ajudar. Cara, é maravilhoso. E depois que ele forma o grupo do Sargento Kirk mesmo, que aí vai entrar o Corto-Leia. Olha o nome do personagem. Corto. É. Legal pra caramba, ele era um ladrão de cavalos e tal, um bandido que acaba, né, se redimindo, se regenerando e passa a ficar amigo do Sargento Kirk, e depois vai entrar o Dr. Forbes, que é outro personagem maravilhoso, que é um médico também, que decide parar de atender em cidades civilizadas dos brancos e vai atender os índios, as aldeias e tudo mais. Esse é o elenco principal de coadjuvantes nesse primeiro volume, né? Puta, tanto de discussão, tanta coisa interessante que eles conseguem fazer com isso, sem jamais esquecer as aventuras. Bicho, é uma aventura mais inusitada e interessante que a outra. É uma parada muito empolgante. É impressionante o ritmo cinematográfico que tem essas histórias. E alucinantes. Fantástico. Se deve também por conta do formato original de publicação. Porque na Mister X, que era esse esquema de folhetim, sempre tinha... O Paulo Ramos fala isso, né? Que a palavra continuará tá sempre presente nas histórias, porque não pode acabar. Eram histórias curtinhas mesmo, né? Tem que voltar no outro folhetim pra seguir lendo o personagem. Então não se tinha nem planejado o começo, meio e fim. Esse vai ser o começo, meio e fim. Não, eram histórias que iriam seguir. Eles buscavam um personagem de sucesso, uma história cativante que durasse muito tempo. Como um bom mangá, por exemplo, né? O mesmo, sei lá, como a Mafalda. Sim. Como um super-herói, né? Sim, como super-herói. Né? Pois você falou dos ritmos cinematográficos, né? Como se fosse ler assim no widescreen, é como se fosse um storyboard, né? Que você vai lendo. É impressionante, cara. A arte do Hugo Pratt pra fazer batalha, pra fazer tiroteio, perseguição de cavalo. Eu falei que o Corto veio antes, mas na verdade o Dr. Forbes surge primeiro, só pra deixar claro aqui no vídeo. É o doutor e depois vem o Corto. E pra deixar interesse na rapaziada que lia na época voltar pro próximo folhetim, tinha que ter esse ritmo. Tinha que ser empolgante. Tinha que igual ser legal. Internauta é a mesma coisa. Sim, Internauta também é assim. Acabar com os ganhos, você fala, e agora? Como é que eles vão sair dessa? No Hora Séria era assim. Aliás, é curioso porque o próximo sempre tem que também ter uma retomada do anterior, né? Esse é o ritmo do folhetim, né? Sim, é verdade. É o ritmo. Inclusive, quando você for ler aqui o encadernado, que, pô, quantas páginas, Daniel? Quase 548 páginas. Nossa, é enorme, é enorme. Colossal, é um negócio fantástico. Uma edição muito, muito caprichada que a gente está preparando aqui para vocês.
coisa fina mesmo. É um negócio que dá pro cara, se ele quiser maratonar, dá, mas também dá pra eles ter Sargento Kirk como um companheiro de jornada por muito tempo, né? Sim. Sempre revisitar o álbum e ler cada vez mais, assim, né? Lendo mesmo num ritmo similar ao que era do período, né? É um tipo de experiência que dá pra se ter. Uma curiosidade, né? Tem o nome do personagem curto aí. O personagem favorito do Hugo Pratt em toda a série Sargento Kirk foi justamente o Corto. Por isso ele decide pegar o nome e falar assim, não, vou fazer um outro personagem agora. Ele adorava desenhar, adorava esse caráter do ex-bandido, que ele é pugilista também, ele é fortão e tal, e tem umas tiradas irônicas. É um personagem muito, muito legal e cada vez mais bem trabalhado. Nessa entrevista do Osterheld... Em 1976. Tem alguns momentos na mão aqui. Muito, muito preciosos. E o jornalista, o Martin Garcia... Ele fala que tem uma coisa, uma tônica entre esses trabalhos do Osterheld, que é a amizade, né? O sentimento de família, né? Aí o Osterheld fala, olha, realmente, eu trabalho muito a amizade. Curioso você falar de família, porque família propriamente só existe no Eternauta, o núcleo familiar, né? Marido, esposa e filho. O resto são famílias formadas por situações da vida, né? E ele tem um trecho aqui que é maravilhoso e define muito esse humanista, essa pessoa que foi o Osterheld. E até por isso ele foi considerado um inimigo pela ditadura e foi capturado e teve esse destino tão trágico, porque ele era um cara muito especial mesmo. Ele fala o seguinte, ó: destacar a amizade entre pessoas que não têm nenhuma ligação, que nem sequer têm um motivo para se aproximarem, mas que mesmo assim se unem. A vida as une. E existe essa solidariedade entre os seres humanos. E a amizade nasce por si só, sem a necessidade de parentesco ou de qualquer relação prévia. Talvez essa seja a mais importante. A amizade que nasce sem motivo, que surge da necessidade de cada um se doar. O que, no fundo, é a única força motriz que deveríamos ter, nos doarmos. Bonito pra caramba isso, né? É o conceito do herói coletivo do Eternauta, já né? tá aí. Já tá presente aí. Aqui nessa entrevista também, né? Tem a pergunta se ele considerava o Sargento Kirk uma repercussão internacional. E onde ele fala, sim, de todas as histórias que escrevi, essa talvez tenha tido o maior impacto internacional. Na Itália, chegaram a publicar uma revista com esse nome, e tudo foi traduzido. Sargento Kirk foi adaptado para o inglês, francês, italiano e, creio eu, para o alemão. Então, sim, internacionalmente, foi o que se pode chamar de um verdadeiro sucesso. E aí o entrevistador fala, como que você explica que depois de quase 20 anos, porque 53, a entrevista é de 76. Então aqui já era um quadrinho antigo, né? Hoje são 73 anos, né, que saiu originalmente e só agora tá chegando no Brasil. Só agora tá chegando no Brasil. Bizarro. O Daniel tem até uma revista que chegou ao Brasil que era de Portugal, já te mostra ela, eu conheci aqui, ó. Não que a gente não tenha tido contato, porque vou contar também a história de quando a gente trouxe da Argentina esse gibi, né? Aí ele fala, como você explica, depois de quase 20 anos, Sargento Kirk continue tão atual? Ele conquistou uma legião de fãs fiéis que aguardavam ansiosamente seu retorno às prateleiras. Aí o Osterheld diz, eu acho que, assim como aconteceu com o Eternauta, recentemente impresso em formato de livro em um volume único, ou o Bull Rocket, que também está voltando, as histórias do Sargento Kirk recuperaram sua relevância. Pode parecer presunçoso da minha parte dizer isso, mas, basicamente, é porque são histórias muito boas, que transcendem o tempo. Ou seja, possuem uma perenidade que esperamos nunca acabar. Penso que o fato de uma nova geração de leitores estar descobrindo essas aventuras, se encantando e se comovendo com elas hoje em dia, depois de 20 anos, se deve precisamente a isso, o fato de serem boas histórias. E hoje o Osterheld está nos assistindo lá de cima e vendo que isso era verdade 20 anos depois da publicação e continua sendo mais de 70! Impressionante. Mais de 70! Não é só o Brasil que está republicando. Tem encadernados disso em tudo quanto é lugar do mundo, mano. Isso. E agora tá saindo aqui pela gente. É um negócio que enche a gente de orgulho. Dá até uma honra falar, pô, nós somos uma editora do Sargento Kirk, né? E é legal que a obra do Osterheld por si só tá bem publicada no Brasil também, né? Porque, como você mostrou, tem os encadernados da editora Figura. Mesmo o livro do Eternauta, a editora Trem Fantasma, se eu não me engano, publicou, né? E isso já acontecia com o Hugo Pratt. O Hugo Pratt estourou no Brasil antes do Osterheld. Né? Sim. Com os quadrinhos dele e tal, que são publicados aqui há mó tempão. Muita gente publicou, né? Mas o Osterheld não. Então, a partir de 2012, que eu me lembro quando saiu o Eternauta pela primeira vez, ele começou a ser notado aqui e hoje ele é unanimamente considerado um gênio por nós, aquela coisa que o Paulo Ramos fala. Como que ficou tanto tempo sem ser publicado, pois né? Isso está sendo descoberto, na verdade, nos Estados Unidos, a ponto de entrar agora, em 2026, no Hall da Fama, né? O gibi que você trouxe, você conseguiu ir numa edição de Portugal, né? Portugal, comprei no sebo há muito tempo,
até onde eu sei, só saiu, assim, 2 volumes, né? 2 volumes, ou seja, uma ínfima parcela de tudo que tem dos Cara, dois, ó, né? quando eu fui lendo, ele foi caindo tudo, já tá tudo esfacelando. Olha soltava só, cola soltava nessas cola, edições. Vai e tal, soltando né? cola. É. Puta, infelizmente, eu esqueci de trazer, e o Daniel também, porque em 2010, quando eu fui pra Argentina, eu até mencionei isso no programa do Eternauta, porque lá na Argentina eu comprei o encadernado de Eternauta que tinha lá, e comprei também um do Sargento Kirk, que dividia com o Ernie Pike a capa. Aham. Então era Sargento Kirk / Ernie Pike. Um formatinho pequenininho, coleção. Era uma coleção de um Biblioteca jornal. Clarim, uma coisa formatinho, assim, Biblioteca Clarim, É, uma coisa é. assim do jornal Clarim. E eu comprei uma edição pra mim, que era uma capa verde, vocês estão vendo aí a capa. E trouxe de presente uma pro Daniel, o mesmo, Sargento mesmo. Kirk e o Danny Pike. E pra você eu trouxe do Ao Louco Chaves, Uhum. né? Do O Horácio outro personagem do Horácio Altuna e tal, que era uma capa amarela, né? Então, era a única forma que eu tinha conseguido ler Sargento Kirk, do original em espanhol, e com uma qualidade terrível. Terrível. Terrível, uma impressão muito ruim, muito ruim. E só uma pequeniníssima parte do que é Sargento Kirk, Isso, né? dividindo ainda com o Ernie Ernie Pike, Pike. os holofotes naquela publicação. E agora, pô, eu vou manter essa publicação na minha coleção, porque Claro. é a que eu trouxe da Argentina. O Daniel é a que ganhou de presente do Do Bruno grande Zago. amigo Bruno Meus Zago. melhores amigos. Um Então, dos meus 50 melhores amigos fácil. top 50 ali. Top 50. Mas ele é sincero. Vai tá lá? Vai todo no top? Claro, Tá no pô, top. não é lisonjeiro isso? Mas Falei? que essa vem pra ser a principal agora, pô, recuperando arquivos. Porra, maravilhoso, cara. Junto com os herdeiros, com a família deles. Bonitão, edição linda, igual o nosso Eternauta, velho. Espetacular, cara. Vai ficar uma edição muito, muito bonita, capa dura, com verniz, 548 páginas, gente. Assim, mas é muito quadrinho, muito gostoso isso daí. Deixa eu colocar até um fitilho ali pra ajudar a galera, sim, né? tem o fitilho. Né, parar um momento pra respirar e tal. Uhum. Apesar de vocês, acho que é difícil querer parar, porque é isso, é cinematográfico, é muito legal, uma aventura mais interessante que a outra. Introdução do Paulo Ramos, passando todo o contexto de publicação dos autores, do momento de vida deles ali. No segundo vai ter uma continuação desse texto, tá? O Paulo Ramos tá fazendo uma verdadeira matéria sobre o Sargento Kirk. É pra verdade. gente. Aí no segundo volume chega mais um prefácio do Paulo Ramos. Isso. E aí no último, no primeiro volume, o último texto é a entrevista. entrevista. E no outro, Um pós-fácil Pós-fácil. do José Munhoz, de Isso, Alex Sinner, do que Alex trabalhou com esses caras todos, né? É. Participou, foi assistente em Sargento Kirk, tem toda uma história pra Que contar. coisa linda pra fechar a edição. Coleção quando você maravilhosa, mencionou cara. no começo do programa que você tava, falo de boca cheia e salivando todos os clássicos que nós publicamos, Alex Sinner, né, cara? Alex Sinner. Porra, que é isso? Alex Sinner tá aí também. É O que seria de impressionante. Frank Miller sem um Alex Sinner? Essa galera era da pesada demais. Puta que eu pariu, cara. Como eu gosto desses argentinos. Não, o nosso aí. catálogo é realmente muito bom. O preço sugerido. Já posso falar de preço? Sim, Vamos sim, nessa, vamos Sugerido pra de ficha capa? técnica. Então é R$ 219,90, mas na pré-venda com 30% de desconto, R$ 153,90. Ô, louco. Lançamento previsto pro mês de setembro, ali pelo dia 11. Ah, velho, 150 quilos. R$ 153 150 reais. pila por 548 540 páginas porra. No ali. formato do Blueberry. Formato do Blueberry. Formato é, Blueberry, formato do o Blueberry. formato grandão, né? O Eternauta tem essa peculiaridade, né, de ser assim, a gente colocou Sim, numa caixinha e tal. É. O 2, por sua vez, já é na vertical também. Como foi publicado lá, né? É. E aqui vocês devem estar perguntando, pô, mas se originalmente saía na Mr. X na horizontal, por que o volume não é horizontal? Porque depois ele passou a ser reformatado, né? Como nós mencionamos Isso, aqui. quando o Hugo Pratt levou ele pra É. Itália a partir de 67 para lançar na revista Sargento Kirk, ele rediagramou as páginas. Diagramou. E se eu não me tudo engano, E depois no de um mundo tempo. inteiro tá saindo assim, né? E depois de um tempo passou a ser uma revista vertical também. Uhum, sim, Então sim. esse é o formato que se tem hoje. mais. É, o que tem de arquivo, inclusive. Isso. Ou né? seja, para vocês entenderem, do E o jeito que os licenciantes pediram que fizesse. Exato, do jeito que o licenciante falou, ó, tem que publicar assim, nós estamos publicando. Não foi nem a gente que mexeu, reformatou, Não, de nada, jeito nada. nenhum. A gente tá publicando igualzinho o licenciante, os herdeiros dos dois lados, né, tanto do Hugo Pratt quanto do Esserhelt, querem que saia porque era a vontade dos dois que fosse assim. Uhum. Então, nós estamos publicando a edição definitiva de Sargento Kirk Ah! por basicamente R$150 na pré-venda. Nossa Puta vida. Nossa senhora, gente. Maravilhoso É demais. um negócio pra ter Maravilhoso pra demais. sempre na coleção, velho. E em 2 volumes, né? Conclui aí anos de publicação. Lá fora, na Itália, lá eles lançam em 5, 6 edições, né? É. Divide muito. Aqui a gente vai lançar em 2. Ano que vem chega a segunda aí. E tudo E que já esses era. 2 gênios produziram sobre esse personagem icônico vai estar na estante da galera. Então sai o ano que vem, no Maravilha. segundo No segundo volume ano que vem. e fecha. É porque dá um trabalho
monstruoso fazer esse tipo de edição, gente. Entre o primeiro e o segundo volume, a gente conclui nossa trilogia de Master of Art. Isso. É isso aí, galera. Sargento Kirk, enfim, do Brasil. 73 anos depois, dá pra dizer, tava mais do que na hora, né? Tava mais do que na hora. Hugo Pratt no catálogo, Osterheld continuando no catálogo. Sonho realizado. Sonho realizado. Agora, o sonho segue com vocês, que agora poderão ler, fazer a pré-venda e comentar aí o quão empolgado vocês estão. E depois que chegar em estoque, voltem aqui para dar o veredito de vocês. Ajuda muito no engajamento e também ajuda avaliando na Amazon com as estrelas. Boa. Beleza, pessoal? É isso! Mais uma pré-venda. Esse ano tá incrível! É só pedrada, é só petardo! Toda quarta, sexta e domingo estamos aqui. Alguns desses dias sempre tem petardo. É nóis. Valeu! Tchau. Tchau.